Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você acabou de chegar no canal H de História. Aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, aperte também o sininho para você ficar por dentro de todas as vezes que a gente postar algum vídeo novo. E também curte esse vídeo, dá uma força aí para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil Colônia, mais precisamente sobre os jesuítas aqui no Brasil. Roda a vinheta. Para a gente entender quem são exatamente os jesuítas e a importância que eles tiveram aqui no Brasil, é importante que a gente conheça primeiro a Companhia de Jesus, que foi da onde eles vieram. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por um sujeito chamado Inácio de Loyola. E naquele momento que ela foi fundada, ela está dentro de um contexto de contra-reforma católica na luta contra o protestantismo. A Europa está em guerra religiosa. De um lado nós temos os protestantes que cada vez estão se multiplicando em várias religiões que contestam o catolicismo, contestam a autoridade do Papa, contestam a autoridade da Igreja Católica. E isso é ruim para a Igreja. A Igreja Católica está perdendo fiéis, está perdendo espaço, está perdendo prestígio e ela precisa reagir. Dentre as reações que a gente chama de contra-reforma católica, nós temos a Companhia de Jesus, com objetivos muito específicos. O primeiro seria combater o protestantismo cada vez mais crescente no continente europeu. Isso seria fundamental e urgente para a Igreja Católica. Mas combater esse protestantismo significava também que a Igreja Católica ela teria que admitir alguns erros e rever alguns pontos fundamentais dentro do cristianismo. Por exemplo, um primeiro elemento da Companhia de Jesus seria moralizar o clero. E essa moralização ela se daria a partir do momento em que a Companhia de Jesus passaria a ser uma espécie de seminário responsável em formar os novos membros do clero. Formar moralmente, religiosamente falando, esses novos membros da Igreja Católica. Haja vista que no período anterior à Reforma, esses cargos eclesiásticos, eles eram leiloados, vendidos, o que permitiu uma grande corrupção dentro da Igreja Católica. Então, para que a Igreja fosse moralizada e os membros da Igreja também tivessem uma formação moral e também respeitada, naquele momento, a Companhia de Jesus seria responsável em moralizar com a formação esses novos clérigos. Essas pessoas que passavam pela Companhia de Jesus passavam então a ser os jesuítas, com o objetivo de expandir a fé católica para outros lugares, para outros continentes, para o mundo inteiro, diria-se assim. Os primeiros jesuítas vão chegar aqui no Brasil bem depois, já no processo de colonização. Eles não chegam junto com a Caravela de Cabral, eles vão chegar então bem mais tarde, por volta de 1549, com o primeiro governo geral, que é o Tomé de Souza. O primeiro jesuíta que chega aqui, eles serão representados pelo padre Manuel da Nóbrega, que vem com o objetivo da catequese indígena. Ele veio exatamente com esse objetivo de catequizar, civilizar os indígenas que viviam por aqui. Eles serão responsáveis pela fundação de alguns colégios. É o caso do Menino Jesus, que vai dar origem a Salvador. Mais tarde, então, junto com o padre José de Anchieta, vão fundar o Colégio São Paulo, que vai dar origem, então, à Capitania de São Paulo. E eles serão responsáveis também por uma estrutura de ensino aqui no Brasil. A gente leva em consideração que durante todo esse período o ensino está diretamente ligado à figura dos jesuítas e à ação desses jesuítas aqui no Brasil. A base do ensino, a base da educação, ela é religiosa. Ela tem a fé como elemento fundamental, mas precisamente a fé católica. Eles vão chegar aqui para expandir o catolicismo e para naturalmente perpetuar a fé católica aqui no novo território. Para isso serão fundados o que a gente vai chamar de missões, que são, na verdade, complexos de acampamentos, onde nós teríamos ali, nesses territórios, nesses complexos, nesses acampamentos, a igreja, a escola, os dormitórios, os campos com os rebanhos, os pomares e também o próprio cemitério. Então a vida ela vai ficar ali, naquela localidade. Os membros jesuítas vão chegar nessas missões, vão levar esses índios para essas localidades e ali vai começar um processo de catequese que basicamente passa a ser a vida reclusa
desses indígenas com esses jesuítas por muito tempo naquela localidade. Então ali seria exercido o processo de catequese que vai então culminar no fortalecimento do poder desses jesuítas e ao mesmo tempo da igreja dessas missões aqui nesse território. As missões jesuítas, por sua vez, elas foram responsáveis também por um processo de expansão territorial. Haja vista que essas missões cada vez se distanciavam do litoral e partiam então para o interior. Na Amazônia, por exemplo, a gente vai perceber que elas ocuparam uma boa quantidade de territórios ao longo das margens dos rios que compõem ali a bacia amazônica, ao mesmo tempo o rio Amazonas. Vão ocupar então os lugares mais distantes daqueles territórios. No sul, as principais missões elas estariam em território que também estavam além do Tratado de Tordesilhas, culminando para esse processo de expansão territorial. No sul, por exemplo, nós teríamos missões que mais tarde vão ser protagonistas de conflitos muito intensos ali naquela região. É o caso, por exemplo, da fundação da missão de Guaíra, da fundação de Tapi e da fundação de Itatim, que seriam grandes missões que vão reunir ali milhares de indígenas e que mais tarde vão então encenar uma guerra entre índios, padres e também colonos que vai marcar a história dessas missões. Por volta de 1687, nós teríamos também nessas localidades a fundação dos 7 povos das missões, que a gente fala deles daqui a pouco. Já o método da catequese é um método onde a gente verifica basicamente um processo de educação e de transformação desses índios que vão viver nessas missões. A educação ela é rígida. A gente percebe então que eles vão conseguir inclusive ensinar para esses índios o latim. Eles vão conseguir ensinar para esses índios música, eles vão conseguir ensinar esses índios artesanatos, práticas que a gente não vai verificar assim que seriam tão fáceis ou do dia para a noite ser conquistados, mas eles vão obter algum resultado a partir de algum tempo. É interessante também que eles vão ensinar esses índios a produção agrícola, a produção pecuária e outras artes também econômicas, que vai fazer com que esses índios mais tarde acabem se tornando uma mão de obra para essa igreja, uma mão de obra especializada. E tudo isso, todas as ações, sejam elas práticas ou teóricas, sempre tendo como base a Bíblia, os ensinamentos cristãos. Aí seria praticamente a base da formação desse novo índio. Todo esse processo de catequese, ele também significa um processo de aculturação desse índio. A educação, embora ela fosse rígida, ela tinha o objetivo de tornar esse índio um cristão e como cristão uma mão de obra eficiente para a igreja. A imposição da cultura europeia ela vai ser imprescindível. O índio vai ter que vestir roupa, o índio vai ter que falar como europeu, o índio vai agregar valores brancos, valores europeus, que até então o índio nem conhecia, mas vai fazer parte agora do dia a dia desse cotidiano indígena a incorporação desses valores. A gente pode citar como exemplo a língua. O índio vai falar agora dentro das missões. Os jesuítas então vão criar uma nova língua. É interessante destacar para vocês que os índios não aprenderam português. Os jesuítas não ensinaram a língua portuguesa para os indígenas. Eles criaram um novo dialeto que vai ser falado dentro das missões. Essa nova língua a gente vai chamar de Nhengatu. E o Nhengatu seria a incorporação de vários dialetos, inclusive dos portugueses, que seria então a mistura desses dialetos que cria uma nova língua. Alguns historiadores já apontam isso como uma segunda intenção que tinha esses jesuítas dentro dessas missões. Então a gente percebe aí que já havia todo um medo de que os colonos chegassem e tivessem contato com esses indígenas. Eles aprendendo a falar uma terceira língua, que é o Nhengatu, esse contato então seria só mediante a intervenção dos jesuítas. No entanto, gente, além da aprendizagem de ofícios, que era muito importante ensinar esses ofícios para esses indígenas, havia também o processo da conversão.
toda aquela doutrina católica seria ensinada para os indígenas no sentido de convencê-los, a tirá-los daquela cultura, daquela religiosidade então original e a convertê-los ao catolicismo. E essa conversão faz com que muitos índios se tornem definitivamente católicos a partir desse longo processo. E a partir do momento em que eles se tornam católicos, eles passam então a almejar e a buscar cada vez mais a salvação da sua alma, que era um elemento que não fazia parte da religiosidade desses indígenas. E isso faz com que eles se empenhem o máximo possível em garantir essa salvação. E o jesuíta, por sua vez, ele vai aconselhar esse índio a buscar sempre. E a forma de conseguir a salvação da sua alma era trabalhar para Deus, com satisfação, com produtividade e sem rebeldia. Jamais rebeldia. A rebeldia não é de Deus. A rebeldia é do diabo. Haja vista que foi o diabo que se rebelou contra Deus. Então é preciso que você tenha a subserviência e ao mesmo tempo a dedicação e o prazer de trabalhar para Deus. Entenda-se Deus como igreja católica. E aí nós teremos um índio submisso à igreja, mão de obra servil a essa igreja, que vai ser empregado em várias atividades que vão garantir a prosperidade dessa igreja, mas sobretudo das missões jesuíticas. A partir do controle dessa mão de obra servil, que agora está dedicada ao trabalho, a igreja, através dos jesuítas, controlando essa mão de obra, vai também controlar essas atividades econômicas. Eles vão colocar os índios para trabalhar principalmente nas atividades agrícolas, alguns casos na pecuária, mas principalmente na extração das drogas do sertão, que é o caso, por exemplo, aqui da região amazônica. Eles vão então sair para a mata, vão extrair produtos que seriam vendidos em alto preço, seriam especiarias no mercado europeu, e que vai fazer com que a igreja arrecade muito dinheiro com a venda desses produtos, que seriam extraídos por esses índios, que vão com muito gosto e vão lembrar lá no meio da mata que Deus está os vendo. E ao mesmo tempo vai garantir a salvação se ele voltar com algum produto muito interessante para ofertar a Deus, que por sua vez é vendido pela igreja por um alto valor econômico como especiaria para o mercado europeu. Outro elemento também é que lá no sul, esses índios eram empregados na pecuária basicamente do corte. E essa pecuária do corte era para tirar o couro para ser comercializado. Olha que interessante, gente. Lá no sul, eles utilizavam o gado basicamente para retirar o couro. Eles não consumiam a carne. É estranho isso, né? Mas durante algum tempo, o consumo de carne ele é mínimo. Isso vai acontecer depois, inclusive com a presença de índios ali daquelas regiões, inclusive um índio que é chamado de charruas. Eles vão então invadir essas missões para pegar o gado. Índios acostumados a caçar ema, a caçar outros animais ali da região, como veados, e a comer aquela carne ali. Agora de repente vão comer uma carne melhor, um filé, uma picanha, e ao mesmo tempo ali toda uma costela bem assada. Eles vão passar então a invadir essas missões jesuíticas, pegar o gado, então roubar o gado e entrar em conflito com esses padres, entrar em conflito com essas missões. Todo esse processo fortaleceu os jesuítas, fortaleceu as missões. E isso daí vai acabar gerando conflitos, porque as missões jesuíticas, elas mais tarde serão alvos de ataques e ao mesmo tempo de uma observação mais atenta da coroa portuguesa. O primeiro conflito que a gente leva em consideração aí, ele vai acontecer ali por volta do século XVII, por volta de 1624, quando nós teríamos então os bandeirantes partindo para o sul do Brasil em busca de indígenas para vender como escravos nas atividades do litoral. E isso daí a gente chama de ciclo de caça ao índio, que a gente vai ver lá na expansão bandeirante num outro vídeo. E isso daí gera guerra com as missões, principalmente as missões do sul. Os bandeirantes vão sair de São Paulo e eles então querem índios para levar lá para o Nordeste para serem vendidos, porque no período da União Ibérica e da invasão holandesa ficou difícil trazer escravo africano para cá. E aí então o escravo africano ficou muito caro e os senhores de engenho agora querem índios. E aí então os bandeirantes vão caçar esses índios para vender. Mas como serão índios para trabalhar na cana-de-açúcar, é interessante que esse índio já soubesse esse trabalho.
já fosse o índio familiarizado com esse tipo de atividade. E aonde é que estão esses índios? Nas missões jesuíticas. E quais são as mais perto? As missões do sul. Então nós teríamos esses bandeirantes chegando nessas missões, e chegando de uma forma bruta. Eles vão chegar brutalmente nessas missões, a ponto de guerrear violentamente, destruir essas missões. A gente percebe então que muitas missões, a missão, por exemplo, de Guaíra, de Tati, de Tapé, elas serão então missões que elas vão ser brutalmente destruídas por esses bandeirantes. Vai haver conflito, e nesse conflito, naturalmente, ali entre padres e também os bandeirantes, muitos índios serão capturados e muitos também serão mortos. Nós vamos ter então os jesuítas pedindo apoio para o rei Filipe da Espanha, certo? O Papa Urbano III vai então receber jesuítas e ouvi-los, e vai inclusive excomungar bandeirantes. Só que tem um detalhe aí, gente: o bandeirante ele não está nem aí para excomungação, ele vai continuar caçando esses indígenas. Muitas missões foram destruídas. Inclusive o rei da Espanha ele vai autorizar que os índios se armem, se defendam, e aí a gente percebe que a guerra ela vai acabar trazendo ainda mais prejuízo, ela vai acabar trazendo mais mortalidade. Por volta de 1687, a Espanha, percebendo então que os portugueses estavam invadindo demais o território, avançando demais nesse território, ela vai então, ali onde hoje seria o Rio Grande do Sul, ela vai fundar os 30 povos das missões. E esses povos, eles estavam ali mais ou menos por onde é hoje a Argentina, Paraguai e também o Rio Grande do Sul. Só que 7 povos estavam aqui na área oriental dos rios que cortam aquela região, ocupando exatamente o Rio Grande do Sul. Então nós vamos chamar isso daí de 7 povos das missões, que foi fundada pelos espanhóis para impedir esse avanço português. Mais tarde isso vai ser um problema na hora de dividir o território pelos tratados territoriais que vão acontecer futuramente. Quando Portugal e Espanha resolverem redividir esse território, inclusive pelo Tratado de 1750, que é o Tratado de Madrid, que redefine o território, os 7 povos das missões serão entregues aos portugueses, mas com o objetivo dos índios se retirarem dali daquela região. Só que aí, gente, como assim se retirar? Eles já tinham fundado igrejas, já tinham plantações, já tinha toda uma estrutura, já tinha toda uma convivência ali no território. Os índios vão dizer que não vão sair dali. E os padres também vão oferecer resistência. E foi dado pelo governo português 6 meses para que os índios dos 7 povos das missões saíssem dali. E aí, como eles resolveram não sair, nós vamos ter um novo conflito marcando aí a história dessa região. Dessa vez, nós vamos chamar de guerras guaraníticas para esse conflito, que vai envolver, de um lado, portugueses e espanhóis, do outro, índios e padres. E aí, gente, as guerras guaraníticas, elas serão uma verdadeira matança, uma verdadeira chacina, que faz parte da história sangrenta do Brasil. Da história, naturalmente, que marca essas chacinas, esses assassinatos, essas desproporções de forças que existiram aqui no território. Então, durante muito tempo, a gente percebe que os jesuítas estão envolvidos em confrontos e, ao mesmo tempo, ligados a esses indígenas, confrontos que acabam acelerando a mortalidade e, ao mesmo tempo, criando uma série de problemas para essas missões. No século XVIII, nós ainda teríamos problemas agora com o Marquês de Pombal. É o período da Era Pombalina. É importante destacar que lá em Portugal, nós teríamos então 1750, a coroação de D. José I, e como seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal. O D. Sebastião José de Carvalho e Melo seria então agora o primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, que vai então na prática governar Portugal. Quando o Marquês de Pombal assume o controle de Portugal, ele vai então entrar numa disputa com a igreja pelo controle dessas regiões, que seriam então chefiadas e ao mesmo tempo praticamente monopolizadas pelos jesuítas. É importante destacar aí, gente, que o Brasil ele estava passando por algumas dificuldades.
e Portugal muito mais ainda. Portugal precisava se recuperar de alguns problemas econômicos e com isso ele contava com o Brasil. Só que as duas principais atividades que existiam aqui no Brasil, tanto a cana-de-açúcar quanto a mineração, elas já estavam decadentes. E se a gente olhar, mapear o território brasileiro, economicamente falando, as regiões mais prósperas e que ainda oferecem alguma coisa, algum ganho, alguma vantagem, são exatamente as regiões que, mesmo com alguma dificuldade, elas estão controladas pela igreja, elas estão controladas pelos jesuítas. É aí então que o Marquês de Pombal ele vai decidir entrar em confronto com a igreja para monopolizar essas regiões. É preciso tirar a igreja do controle dessas regiões e colocar o Estado definitivamente controlando esses territórios. E aí, para que ele tenha o controle dessa mão de obra, numa disputa direta com a igreja e com os jesuítas, a gente percebe, por exemplo, algumas medidas. E eu vou destacar aqui aquelas que são exatamente ligadas ao que nós estamos tratando aqui, que é o conflito com os jesuítas. Por volta de 1755, o Marquês de Pombal ele vai abolir a escravidão indígena. E isso com o claro objetivo de tirar esse índio do controle da igreja. Ele não está abolindo porque ele olhou, sentiu pena, achou que era muito complicado o índio ser escravo, era muito dolorido para o índio. Não, isso daí está fora de cogitação, gente. Ele vai, na verdade, abolir a escravidão indígena porque ele quer tirar o índio da tutela da igreja. Ele quer combater esse poder do jesuíta de controlar a mão de obra e controlar a produção, tanto na região amazônica quanto ainda em algumas regiões no sul. Muito mais na Amazônia do que no sul. Já vista que os conflitos lá, as guerras guaraníticas, o conflito com os bandeirantes tinha acabado com muitas missões lá no sul, certo? Então nós teríamos aí esse claro objetivo. E aí, como os jesuítas eles vão enfrentar o Marquês de Pombal, eles vão de uma certa forma resistir ao Marquês de Pombal, por volta de 1759, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. Eles são proibidos de permanecer aqui. E aí então a gente percebe que esse conjunto de reformas que serão posterior à expulsão dos jesuítas aqui, elas visaram uma tentativa, um esforço hercúleo do Marquês de Pombal de pegar esses índios e transformá-los em colonos, ocupando várias partes do território e implantando algumas atividades ali para garantir o povoamento, a colonização e a produtividade e o controle dessa mão de obra. Num outro vídeo especificamente sobre o Marquês de Pombal, a gente vai precisar falar com mais detalhes sobre essas reformas. Aqui o objetivo era basicamente tratar das questões com os jesuítas. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, curte o nosso canal, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o nosso canal H de História. E o canal H de História, mais uma vez, agradece a sua participação por aqui. Valeu!